Bom dia. Bom dia. Acho que já dá para a gente começar, tá bom? Já vou permitir aqui algumas pessoas e vamos começar. Bom, a aula passada, como nós conversamos, ela tinha o sentido de ser um embasamento para as aulas subsequentes, inclusive a aula de hoje. Então, algumas coisas que eu vou falar em relação à historiografia do Nelson Werneck Sodré, elas são melhor entendidas vocês fazendo o cotejo com os conteúdos da aula passada, porque ela permite, de alguma maneira, a compreensão do solo no qual o Nelson Werneck atuou, tá bom? Então, vou começar mostrando para vocês de onde eu tirei os textos que enviei pelo SIGA. Aquele texto Revolução é a última parte do livro Formação Histórica, a última parte do último capítulo desse livro Formação Histórica do Brasil, que, como eu comentei para vocês, foi um livro muito utilizado nos anos 70 e nos anos 80 na universidade, especialmente pelos professores que tinham simpatia pelo modelo marxista, ou que eram bastante vinculados aos partidos de esquerda, ou tinham uma ação política, digamos assim, contrária ao modelo militar, aos modelos da direita. Um dos nossos professores que utilizava amplamente esse livro era o professor Balferraz. Eu não tive o privilégio de ser aluna dele, mas ele foi um professor que teve uma presença, uma atuação muito grande do departamento. E como ele era, digamos assim, um professor e um político mais à esquerda, ele se apoiava como professor de História do Brasil, basicamente nesse livro, Formação Histórica do Brasil, do Nelson Werneck Sodré. O livro é do início dos anos 60, bem daquele período mesmo que a gente pode considerar de apogeu do IEB, e o de apogeu também da discussão acerca da temática Revolução. Era ainda aquele momento assim, do sonho que vinha dos anos 50, mas que tinha nascido desde os anos 20, de fazer uma revolução no Brasil, nos moldes da Revolução Soviética. O outro livro que eu utilizei para tirar o capítulo para vocês foi esse, chama Os Historiadores Clássicos da História do Brasil. É uma coleção que eu já comentei com vocês. E o último volume dessa coleção é sobre historiadores brasileiros. E eu coloquei esse texto no escuro. Desculpa, estou com a garganta um pouco irritada hoje. Eu coloquei esse texto um pouco no escuro, mas eu não me arrependi, não. É um texto bom, só que um texto produzido na área de comunicação social. A Ana Paula Goulart, que é uma das autoras, inclusive ela já participou como colaboradora de um livro que eu organizei, aquele livro Tempo e Memória, que saiu no final de 2020 pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Então, a Ana Paula é professora da Federal do Rio de Janeiro e ela participou do livro com capítulo. Eu conheço a Ana Paula já de outros eventos. Então, é muito bem escrito o texto. Embora eu tenha achado uns errinhos lá, erro de data, mas eu acho que foi erro na hora da impressão do livro, não sei. Tem umas coisas muito simples que os desatenciosos talvez nem percebam, certo? Então, é um texto muito interessante porque não só faz um pequeno resumo do livro Formação Histórica do Brasil, como coloca, assim, de maneira mais detalhada a atuação do Nelson Werneck Sodré no campo da imprensa, como historiador da imprensa e como jornalista, e também, assim, organiza um pouco os dados biográficos acerca dele.
Eu não utilizei, mas ontem eu li o primeiro capítulo daquele livrinho do Zé Paulo Neto, que eu tinha falado, que o Joel descobriu que eu comprei a 10, ele descobriu que agora está a 7. É um livro bem, digamos assim, engajado, é uma biografia engajada, muito simpática ao Nelson Werneck, muito antipática às outras correntes do marxismo. E o Zé Paulo, que eu achei que era do PT, é do PCB. Eu fui olhar a biografia do Zé Paulo, ele, na verdade, é um militante do PCB. E eu não o conheci pessoalmente, mas a fama dele, lá na PUC, que ele estava fazendo o doutorado em serviço social, era muito grande quando eu estava em São Paulo fazendo meu doutorado. Então, eu conhecia porque lá na casa que eu morava, o nome do Zé Paulo saía todos os dias. Então, para uma leitura, digamos assim, que vocês vão gastar 40 minutos, 50 no máximo, é interessante, porque como o Zé Paulo também é do PCB, ele tem uma leitura, digamos assim, de pares acerca do Nelson Werneck Sodré e tem dados biográficos bem interessantes. Inclusive, o primeiro capítulo, aqui tudo é pequeno nesse livro, certo? O pequeno primeiro capítulo é um capítulo biográfico, certo? O Nelson Werneck, digamos que ele, como Caio Prado Júnior, ele está ressuscitando esses historiadores que ficaram no limbo a partir dos anos 70, dos anos 80 e 90, eles voltaram nesse terceiro milênio, certo? E o Nelson Werneck Sodré é um desses. Tem até um livro hoje, que eu acho que em parte é organizado pelo Bernardo Pericaz, que ele faz uma coletânea só sobre esses historiadores rebeldes, injustiçados e esquecidos. Então, nessa categoria, a gente pode colocar muito bem o Nelson Werneck Sodré, e ele vem sendo retomado assim, de maneira discreta, mas a gente já percebe, nos anos 2000. Uma dessas retomadas é feita pelo Marcos Silva, que é um professor de História da Universidade de São Paulo. Eu acho que o Marcos ainda não se aposentou, não tem 75 anos. Chama Nelson Werneck Sodré na historiografia brasileira. É uma coletânea de artigos de vários historiadores sobre o Nelson Werneck. São 13 capítulos, quase todos esses historiadores são de São Paulo. Tem um aqui que eu estou vendo que é de Goiás, mas de modo geral, historiadores paulistas falando acerca do Nelson Werneck Sodré. Não é um livro, digamos assim, excessivamente simpático ao Nelson Werneck, mas também não é contra ele. É um livro muito interessante. Eu olhei agora para ver se estava à venda, mas está à venda sim, mas é em sebo, está uns R$100 e muitos esse livro. Quem tiver interesse, espere baixar. E como eu falei, as coletâneas, quando elas são feitas fora de São Paulo, do Rio de Janeiro, elas são assim um tanto mais neutras em relação a essa discussão muito ideológica, muito regionalista, muito de disputa simbólica que há no campo da cultura brasileira desde o século XIX. E essa coletânea é chamada Intérpretes do Brasil, Cultura e Identidade, do Gunther Axt e Fernando Schuller, organizadores. Ela tem um artigo muito bom sobre o Nelson Werneck, que era inclusive o que eu utilizava nas aulas, nos cursos passados, sobre o Nelson Werneck Sodré. Eu não passei para vocês, certo? Bom, então, vamos agora ao Nelson Werneck, dentro daquela perspectiva que eu falei, que nós vamos, digamos, colocá-lo naquela conjuntura vista na aula passada, mas eu não vou retomar a conjuntura nos detalhes. Eu vou sugerir que vocês casem as duas aulas para entender melhor o Nelson Werneck Sodré como historiador. Primeiro, acerca da vida dele, da atuação dele profissional. Nelson Werneck foi militar,
foi escritor e foi, digamos assim, político militante. Não político militante nesse sentido partidário, até porque ele era militar, mas militante mesmo no sentido de estar engajado fortemente a um partido e fazendo a militância direta e a militância indireta pela docência e pelo jornal, pela divulgação de livros dentro dessa perspectiva, que era a perspectiva marxista, ligada ao PCdoB. O Nelson Werneck, ele é basicamente dessa geração que nós estamos estudando dos intérpretes do Brasil. O Gilberto Freire nasceu em 1900, Sérgio em 1902, Caio em 1907 e o Nelson Werneck em 1912. Então, uma distância pequena. E assim como os primeiros três citados, eles tiveram uma produção com excelência, com visibilidade a partir dos anos 30, o Nelson Werneck Sodré também começa a publicar e a compor essas rodas culturais, políticas e de sociabilidade, especialmente no Rio de Janeiro, no final dos anos 30 também. Então, nos anos 30, ele já é também um escritor. Evidentemente que ele está bem longe do sucesso e da repercussão que teve o Raiz do Brasil, o Casa Grande Senzala, etc. Mas já é um autor que muitos hoje que simpatizam com o trabalho dele já o nomeiam também como intérprete do Brasil. Aliás, essa expressão intérprete do Brasil foi cunhada pelo Antônio Cândido quando fez o prefácio de 1949 do Raiz do Brasil. Ela se estendeu ao ponto de abarcar praticamente todos os grandes pensadores, a partir de 30, e sobretudo dos anos 50 e 60, e hoje é uma etiqueta muito desejada, ser intérprete do Brasil, e uma etiqueta que é bastante utilizada entre os historiadores e entre os intelectuais da área das ciências humanas, de um modo geral. Bom, talvez seja um pouco curioso hoje se entender um militar como comunista, como vinculado a um partido, como alguém que escreve dentro de um perfil marxista-stalinista em quase toda a sua obra. Mas isso não é estranho, não. Durante os anos 20, 30, 40 e 50, o exército brasileiro, ele era um exército muito politizado à esquerda e politizado à direita, e era uma instituição com bastante dissensão interna, com muita possibilidade de haver conflito dentro do próprio corpo do exército, e com disputas que eram disputas muito, muito ferrenhas. O Nelson Werneck Sodré, de alguma maneira, ele é um ator nesse conjunto de problemas internos enfrentados pelo exército face às posições políticas assumidas por seus membros. Então, no exército brasileiro, à direita e à esquerda. E, nesse sentido, o Nelson Werneck Sodré é um componente até radical da esquerda do exército brasileiro. Então, o Nelson, como militar, ele tem uma vida um tanto quanto conturbada. Ele ora está ocupando cargos elevados, especialmente no sentido simbólico, não é no sentido da hierarquia militar, não. É no sentido mesmo de ser um membro proeminente do clube militar, ser um editor da coleção Bibliex, ser alguém que está, digamos, no topo da esfera cultural dentro do exército. Mas tem momentos em que ele é punido, ele está o tempo todo entre ascensão e punição, em que ele é punido e ele às vezes até com pretexto de ascensão na carreira militar,
ele é exilado para locais bem distantes do Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para o interior de São Paulo, para a Bahia. Então ele vai para o Pará, ele vai sendo destacado para diversos espaços brasileiros, muitas vezes com uma promoção, mas a promoção de alguma maneira disfarçando o que seria o exílio e um afastamento dele do lugar mais quente, mais crucial da política brasileira, que era o Rio de Janeiro. Então, entre ascensões, punições, permissões e proibições, o Nelson Werneck vem desde o final dos anos 30 compondo a sua carreira de militante que exercita essa militância especialmente através da palavra escrita, através da pedagogia da escrita. Nesse sentido, a gente pode dizer que o Nelson Werneck Sodré, como historiador, ele é um historiador da literatura, ele é um historiador da imprensa, e como historiador da imprensa, a Ana Paula e o outro que dividiu o capítulo com ela, que eu não tenho de cor aqui o nome dele, porque não é a pessoa que eu conheço, eles realçam o impacto que teve o livro História da Imprensa no Brasil desde que ele foi lançado e a condição desse livro do Nelson Werneck Sodré como insuperado até hoje, enquanto uma história, digamos assim, muito detalhada, muito rica, muito expressiva dessa esfera da escrita no Brasil. Então, ainda hoje, é o livro do Nelson Werneck Sodré mais citado ainda hoje, é o História da Imprensa no Brasil. Mesmo os produtos muito atuais ligados à relação entre história e imprensa, o Nelson Werneck Sodré é uma bibliografia, digamos assim, que não falta, está presente o tempo todo, seja na área dos historiadores, seja na área da história da comunicação. Então, ele é um historiador da história militar, ele tem livros, artigos sobre a história militar no Brasil, sobre a história do Brasil propriamente dita, à medida em que o Nelson Werneck, como intérprete do Brasil, ele vem propondo uma explicação para a nossa história, uma leitura acerca da construção da nossa identidade, uma perspectiva acerca do povo brasileiro, sobre o exercício da política, sobre as possibilidades da Revolução Brasileira. Ou seja, a história do Brasil está muito bem representada nesse livro que eu tirei o capítulo, Formação Histórica do Brasil. E um tema que é um tema, ao mesmo tempo, particular da história do Brasil, ao futuro do Brasil, e as perspectivas, digamos, mais otimistas desses historiadores marxistas militantes, que é o tema da Revolução. Vocês devem lembrar que eu falei que nos anos 50 e até 64, se existe uma temática, que é a temática para a qual convergem todos os pensadores, sejam da política, da economia, da história, da sociologia, etc., é o tema da Revolução. A Revolução aí compreendida de maneira muito diferenciada por cada autor, por cada, digamos, militante que escreve acerca do assunto, mas é o tema para o qual convergem os interesses dos intelectuais, e é o tema que vai atravessar 64 dentro daquela perspectiva que eu falei, que de 64 para frente, há um momento, assim, alguns anos, que são uma espécie de anos de lavagem da roupa suja. Ou seja, cada grupo, cada tendência, cada tradição revolucionária na reflexão sobre o Brasil, ela vai culpabilizar a outra tradição pelo fracasso da Revolução Brasileira e pelo sucesso do golpe civil-militar. Bom, como político militante, desde muito cedo, Você quer falar, Maria Eduarda? Sim, professora. Pois, fique à vontade. Professora, como a senhora falou desses anos de lavagem de roupa suja, né, que é uma tradição, culpa a outra, é aquela mesma em que o Sérgio Buarque de Holanda estava presente, era que ele vai começar
nas edições do livro dele, culpar uma edição a outra, culpar outros estudiosos por causa do que estava acontecendo? É com o Caio Prado, Maria Eduarda. A polêmica do Nelson Werneck Sodré é com o Caio Prado. Inclusive o livro do Caio Prado chamado... Não, está tudo correto que você disse, com exceção do dono da história. O livro, por exemplo, A Revolução Brasileira, do Caio Prado Júnior, ele vai ser uma espécie de polêmica, não necessariamente citando o nome, fulano, ciclano, eles não polemizam assim muito no pessoal, não. Eles polemizam, digamos, no campo das ideias mesmo. Mas o Caio Prado, no livro A Revolução Brasileira, ele vai fazer uma espécie de avaliação e de, digamos assim, de balanço dos equívocos da esquerda brasileira em relação à ideia e à execução da Revolução, porque lembre que o Caio Prado Júnior ele era evolucionário, ele achava que uma revolução no Brasil ela era precoce, não havia preparação no Brasil para a Revolução, que a Revolução no Brasil poderia acontecer de maneira progressiva, mais lenta, se mudando as dimensões da infraestrutura, as relações sociais, mudando o Estado, mas não daquele jeito que foi a Revolução Russa ou outras revoluções, assim, no sentido de guerrilha, de guerras mesmo, de confronto. O Caio Prado era contra essa perspectiva, que era mais ou menos a perspectiva do Nelson Werneck Sodré, tipo assim, acelerar o processo, intervir diretamente, e se fosse para ter guerra, que tivesse. Então, mas aqui eu estou falando só em dois, que são dois historiadores, mas essa polêmica ela era mais generalizada. Havia um conjunto muito forte de intelectuais marxistas e comunistas, propriamente dito, do PCB, e havia, digamos assim, uma convergência de interesses quanto à Revolução, mas uma divergência de formas quanto à execução. O que acontece com o Nelson Werneck Sodré? Acontece uma coisa bem interessante. Eu já falei para vocês que aquele conceito de democracia racial, que ele foi, de uma certa maneira, criado e difundido pelo Florestan Fernandes, assombra o Gilberto Freire a vida toda, né? E depois da morte. Aquele conceito de homem cordial, que do ponto de vista do Sérgio Buarque foi um equívoco na leitura do que ele disse, assombra o Sérgio Buarque. E o que assombra o Nelson Werneck Sodré é essa ideia de que ele fez um projeto equivocado, esse projeto equivocado foi seguido pelas esquerdas brasileiras, e esse equívoco resultou no facilitamento do golpe militar de 64, civil militar de 64. Então, aqui está o assombro, está o fantasma que assombra o Nelson Werneck Sodré. Mas não é nada com o Sérgio Buarque, não. O Sérgio Buarque, digamos, o que ele aprofundou na obra dele ao longo do tempo foi aquilo que eu chamei a utopia liberal democrática, ou seja, uma democracia tão perfeita que eu acho que não tem nem nos países nórdicos, na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, são países de uma democracia muito perfeita, acho que nem lá existe. Então, o Sérgio Buarque, ele acentuou cada vez mais no livro dele isso que eu chamei a utopia democrática. Não que eu não acho que a democracia seja possível, mas aquela democracia prescrita por ele, não, acho que não existe, não. Não vai existir nunca, não, é um sonho mesmo. Mas ele não está digamos, no bojo dessa discussão, não. Quem está é o Caio Prado. E os livros do Caio Prado dos anos 60, a questão agrária no Brasil, a Revolução Brasileira, são livros em que o Caio Prado se defende e acusa, certo? E os livros também dos outros teóricos do PCB são livros também em que eles acusam e se defendem. Por isso que eu chamei, que virou, os anos 60, uma espécie de momento de lavagem da roupa suja da esquerda. Mas é ali mesmo. Professora, porque entra naquilo que a senhora disse, né? Essa esquerda se divide entre diversos lados e aí elas nunca são literalmente unidas, né? Porque cada escritor tem uma posição diferente sobre como se escrever nesse estilo mais marxista. Seria basicamente isso. Só que elas não se dividem porque elas nunca foram unidas, né? Elas se criam cada uma numa tradição.
ou seja, no momento em que o Caio Prado, nos anos 30, produz o primeiro livro dele, marxista, ele já tem o seu modo, né, de pensar o Brasil, de pensar a revolução, de pensar a política, desse viés marxista. Quando o Caio Prado nasce enquanto autor, Caio Prado não, Nelson Werneck nasce enquanto autor, ele já tem também, eles não nascem iguais, já nascem diferentes, certo? Se a gente for pegar um a um essas maiores expressões da historiografia marxista, desde os anos 20, cada um tem sua marca, cada um tem seu modelo, eles não estão juntos, a não ser em questões muito gerais, em conceitos muito gerais, mas em termos de interpretação da história do Brasil e de projeção de um modelo de revolução, eles nascem diferentes, Maria Eduarda. Ou seja, eles nascem diferentes, nos anos 50 eles são diferentes, nos anos 60 continuam diferentes. Qual é a marca dos anos 60? É que eles levam mais para o domínio público, através dos livros, dos artigos, das polêmicas, às vezes até das brigas individuais, eles levam mais ao público essas suas diferenças, certo? Eles avaliam essas diferenças, explicitam, porque cada um quer ainda convencer o leitor e convencer o militante, convencer o povo, de um modo geral, de que seu modelo é o modelo correto. Mas eles não são, digamos assim, convergentes nas ideias, não. A gente encontra elementos comuns, mas muitos elementos diferentes. Se a gente for, digamos, fatiar o texto e olhar como ver questão tal, como ver questão tal, se você for fazer uma leitura, que é uma leitura mais detalhada, é uma leitura mais rigorosa, mais problematizada dos autores, eles são bem diferentes. Viu? Então não tem assim um momento que veio a união e depois a desunião, não. Vem projetos e escritas que são escritas diferentes desde o nascedouro, certo? No caso, por exemplo, do Caio Prado Júnior e do Nelson Werneck Sodré, o Caio Prado nunca foi, digamos, um stalinista, ele era um trotskista. O Nelson Werneck sempre foi um stalinista de carteirinha. Vou saindo aqui do exemplo de história e vou para a literatura. O Jorge Amado, quando ele começou a produzir a obra dele no início dos anos 30, o Jorge Amado é de 1911, é da mesma geração. Em 1930, ele era um stalinista. E ele permaneceu stalinista, e assim um membro muito atuante do PCB, foi até deputado federal. Foi assim, aquelas confusões que nós vimos nos anos 40 e 30, onde estava o Caio Prado Júnior, o Jorge Amado estava lá também como membro do PCB. O Jorge Amado, ele, em 1955, quando houve a crise do stalinismo, ele pediu, digamos, ele saiu do partido, ele deixou de ser comunista, ele se desfiliou do PCB. O Jorge Amado se desfiliou, mas o Nelson Werneck Sodré continuou cada vez mais, digamos, fiel àquele modelo, que era o modelo de Stalin, que deu água em 55. Foi assim um escândalo, que foi também o que atuou na Inglaterra, fazendo com que aqueles nossos historiadores conhecidos, o Thompson, o Der, Hobsbawm, aqueles da historiografia inglesa, eles também pedissem a desfiliação do Partido Comunista, porque se escandalizaram com o modelo de gestão da União Soviética, que aqui falando como se fosse o Jorge Amado, era igual, talvez pior do que as ditaduras ocidentais. Mas só, digamos, remarcando bem aí a resposta da tua pergunta, não tem convergências de natureza geral, de natureza conceitual, mas tem diferenças abissais de interpretação, de projeto político, de ajuste nas formas de atuação junto ao povo, etc. Então, não são iguais, em parte, mas eles são, talvez numa leitura miúda, numa leitura detalhada, numa leitura, digamos assim, cuidadosa, comparativa, eles têm mais diferenças até do que semelhanças, tá bom? Bom, então, vamos aqui tratar de outro ponto, que é o Nelson Werneck Sodré e o ISEB. Sobre o ISEB, em geral, eu já falei. O que eu falar aqui é porque é necessário para situar
o Nelson Werneck Sodré. Ele é um membro muito importante do ISEB, certo? Ele, digamos, é uma figura-chave dentro da instituição ISEB, que começa a funcionar em 56, no governo do Juscelino Kubitschek, e lá no ISEB ele vai ser professor de História do Brasil, e dentro dessa sua docência de História do Brasil, ele vai, digamos assim, fazer a militância docente, fazer a produção de conhecimento, fazer os esquemas das suas aulas para alunos que são alunos de todo o Brasil. E esse próprio livro que eu apresentei para vocês, o Formação Histórica do Brasil, se vocês tiverem a oportunidade de comprar ele está muito caro, porque ele também está fora de linha, mas se vocês tiverem a oportunidade de consultar esse livro, deem uma olhada, como ele é um livro assim, com um esquema pedagógico, didático, muito bem elaborado, muito bem feito, e sempre visando como se fosse o público mesmo, popular, a pessoa comum, a pessoa que, digamos assim, não precisaria ter assim, um aprofundamento conceitual em nada, nem ser muito sabido, muito intelectual para entender a mensagem, porque a mensagem é muito simples, é muito clara, muito esquemática, muito pedagógica, porque as aulas dele eram aulas de militância e os livros também livros de militância. Então, esse livro, Formação Histórica do Brasil, é como se fosse uma síntese mais organizada, mais qualificada, com notas de rodapé muito boas e muito eruditas, mas é um livro que resultou das aulas que ele ministrava no ISEB. Então, aqui é como se fosse um livro mesmo de sala de aula. Como se fosse, não, porque é um livro de sala de aula, das aulas que ele ministrava no ISEB. Mas ele assim, em paralelo à sua função de professor de História do Brasil do ISEB, ele era um produtor constante de materiais que seriam materiais didáticos para alcançar diretamente o povo, na militância direta. E o Nelson Werneck criou, dentro desse grupo do ISEB, um modo de escrever, de dar aula, de divulgar folhetos, panfletos, cartilhas, que foi chamado de História Nova. Essa História Nova que o Nelson Werneck criou foi, inclusive, uma das responsáveis pelas prisões dele. O material era apreendido, era apreendido, às vezes era confiscado, queimado, e ele pagava muito alto. O preço que ele pagava era muito alto por fazer essa história popular, essa história nova, que era uma história que ela, para ser sem mediação, digamos assim, era do texto para o povo entender sem precisar de nenhum tipo de mediador, fazer uma comunicação direta, essa educação popular, mediante um recontar da história do Brasil em outros moldes, no molde mesmo, digamos assim, da afirmação conceitual do marxismo e dessa perspectiva de revolução. Então, o Nelson Werneck é no âmbito do ISEB que ele vai criar essa história nova, porque ele ficou no ISEB até o ISEB ser destruído no início de abril de 1964. Ele saiu do Exército mais ou menos em 61, já no posto de general, mas ele atravessou os anos 50 com muita dificuldade, com nomeações para outros lugares, afastamento de posições de importância no Exército, muitas punições. Ele atravessou, digamos assim, e chegou ao generalato e pediu para ir para a reserva no começo dos anos 60, porque não tinha mais como ele continuar, digamos, como militar da ativa. Ele era um militar que causava muito desconforto ao Exército enquanto conjunto, em função das ideias que ele assumia e principalmente que ele divulgava, que era mais importante. Lembrem que a composição do ISEB ela era muito, muito variada. O ISEB não tinha também
uma unidade de pensamento, uma unidade, digamos, de pensamento político, de atuação pedagógica, ou abrigava apenas um projeto de Brasil. Pelo contrário, o ISEB era um lugar de muita pluralidade, de um exercício, digamos assim, de autonomia de cada professor, uma autonomia que revelava, de uma certa maneira, uma convivência possível, democrática, mas uma convivência muito difícil no campo interpessoal, e porque cada vez mais os professores tomavam as suas próprias direções. Então havia um espectro assim, muito amplo de posicionamentos com relação à política, com relação à economia, com relação ao projeto de Brasil, com relação à revolução ou não. E a gente pode assim, identificar muitas ideologias na mesma instituição, no mesmo espaço. Havia a convivência, como eu falei, não era pacífica, de liberais, de desenvolvimentistas de diversas feições, porque os desenvolvimentistas tinham feições muito variadas em relação a como alcançar esse patamar, né, no Brasil, de nacionalistas, de socialistas e de comunistas. Então, cada um dessas situações político-ideológicas, elas também tinham as suas variações. Entre os desenvolvimentistas havia aqueles que, por exemplo, achavam que o correto era investir na economia nacional, na burguesia nacional, no mercado interno, mas havia aqueles que achavam que o desenvolvimento só seria alcançado se aprofundasse as relações, digamos, com o mundo exterior, através do incremento das exportações, da importação de capitais estrangeiros, de uma mistura entre o capital nacional e o capital estrangeiro, ou seja, tinham mil modos de se situar dentro de cada uma dessas tendências gerais. Porque os anos 50, eles são anos muito ricos. Eu falei aula passada para vocês que praticamente os historiadores, os livros, as aulas, elas pulam do final do Estado Novo para 64, engolem aí 20 anos de história do Brasil, mas são anos riquíssimos, anos que derivam, digamos assim, desse corte de 45, mas anos também efervescentes que vão nos ajudar a entender 64 e o período subsequente de 20 anos da ditadura militar. No ISEB havia essas polêmicas internas, ou seja, tinha situações em que as relações pessoais elas ficavam tão dramáticas, tão intensas, tão desagradáveis, que os professores, que eram grandes intelectuais, eles não se citavam uns aos outros. Então, tipo, o Nelson Werneck Sodré não citava um colega que ele considerava da direita, e vice-versa, só que para dar um exemplo genérico. Então, era mais ou menos uma situação de competição entre as teorias e as pessoas, que uns iam silenciando os outros, e as disputas e polêmicas internas eram bastante intensas, assim como eram as polêmicas e disputas externas. Por exemplo, o ISEB tinha representantes que polemizavam com representantes da Escola Superior de Guerra. Então, muitas instituições, digamos, discutiam com as outras instituições e as pessoas com as outras pessoas das outras instituições, em função dessas escolhas político-ideológicas que eu remarquei aqui. E porque nos anos 50, no Brasil, a gente vê assim um leque de possibilidades muito amplo da discussão intelectual, da discussão política e da discussão sobre o modelo brasileiro, sobre o futuro do Brasil e sobre o passado do Brasil também, que eram discussões que iam do mais puro liberalismo, por exemplo, o liberalismo democrático do Sérgio Buarque de Holanda,
ao engajamento mais profundo no marxismo stalinista, como era o caso do Nelson Werneck Sodré, e de outros ainda mais radicais do que ele, mas que não estudamos na historiografia. O ISEB, ele produziu, do ponto de vista de alguns simpatizantes da instituição, que escrevem hoje sobre ele, um conjunto de intelectuais muito vigoroso, muito rico, com projetos muito interessantes acerca do Brasil, mas que foram nomes que foram silenciados imediatamente após 64. Então, autores que eram de um extremo relevo, de uma extrema importância nos anos 50 e começo dos anos 60, eles foram praticamente tirados de cena. Vou dar aqui alguns nomes que talvez vocês não conheçam ou conheçam de maneira bastante superficial, e eu também só conheço superficialmente, mas que hoje ninguém fala. Por exemplo, Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, o Cândido Mendes de Almeida, que inclusive morreu no mês passado, e só ficou para nós o Nelson Werneck Sodré, né? Assim, do grupo do ISEB, justamente por ele ser um historiador com quase 50 obras, mas o Nelson Werneck, ele se preservou muito mais pelas pancadas que ele levou, ou seja, menos pela leitura, pela recomendação, pelo acatamento, pela legitimidade da obra dele, e muito mais, digamos assim, pelo fato de que ele ficou uma persona não grata para ser esculachada. Então, o fato dele ser sempre tomado como um saco de pancada fez com que ele se preservasse e agora fosse retomado. Porque o Nelson Werneck, ele está naquela mesma posição que eu falei para vocês em relação ao Gilberto Freire, quando eu estudava em São Paulo, e Capistrano de Abreu também, que a gente era não só desaconselhado, mas praticamente proibido de ler, e se citasse, era mal visto. Era assim, uma coisa ideológica muito forte e muito presente sobre os alunos. Então, Nelson Werneck Sodré era um autor condenado. O Marcos Silva diz até no livro, num desses artigos dele, numa entrevista também sobre o Nelson Werneck Sodré, que a geração dele, o Marcos Silva deve ter uns 74 anos, por aí, mais de 70. A geração dele, antes da Laura, do Waifas, um pouquinho antes. E ele diz o seguinte, que a turma dele era muito debochada, que estudava, acho que no final dos anos 60, começo dos anos 70, era muito debochada, e às vezes pegava um trecho do Nelson Werneck Sodré, colocava nos trabalhos escolares, nos artigos, nas coisas das disciplinas, daqueles historiadores professores mais radicais contra o Nelson Werneck. Eles botavam sem aspas e sem dizer a fonte, só para testar mesmo o professor. E provocar também, né? E o professor achava muito bom aquela tirada do aluno. Aí, quando iam conversar, eles diziam, não, isso é do Nelson Werneck Sodré, só para criar aquele clima, assim. Isso que o Marcos Silva conta é muito revelador desse poder da ideologia uspiana, a partir dos anos 40, com Florestan Fernandes, e a maneira como, tanto na USP como na Unicamp, na Unesp eu não sei, sei pouco sobre a Unesp, sobre a USP e Unicamp, os historiadores marxistas, os literatos e historiadores nordestinos ligados de alguma maneira àquelas questões da mestiçagem, eles eram desaconselhados enquanto leitura. Inclusive o Capistrano de Abreu. Tanto que eu falei para vocês que eu me livrei de praticamente... do Paraná, quando eu estudava em Curitiba, eu tinha comprado muita coisa dos clássicos, esses que eu utilizo agora na disciplina. Mas quando eu fui para São Paulo fazer o doutorado, eu cheguei aqui, eu doei praticamente meu acervo ligado ao ISEB, ligado ao Gilberto Freire, ao Capistrano de Abreu,
essa tradição nordestina e a tradição assim, mais vinculada à historiografia do século XIX, eu terminei. E agora eu estou comprando tudo que eu dei, comprando de novo. Em certo momento eu comecei a comprar isso. Mas era o clima, digamos, a recepção posterior do Nelson Werneck e de outros, mas que se liga a essa maneira como as tradições historiográficas elas vão sendo construídas e destruídas e ressuscitadas ao longo do tempo. Portanto, vocês não façam como eu, não joguem nada fora, certo? Tudo é importante, senão vocês vão ter que comprar depois. Então, no ISEB havia, como eu falei, assim, nomes muito importantes, que eram muito importantes nos anos 50, nos anos 60, e que simplesmente sumiram da historiografia brasileira, da ciência política, do pensamento brasileiro de um modo geral. O ISEB ele tinha uma relação com a CEPAL, porque boa parte dos economistas do ISEB, eles eram economistas que eram vinculados de alguma maneira a essas temáticas do desenvolvimento, a essa discussão do subdesenvolvimento brasileiro, a essa vontade de que o país se tornasse um país, pelo menos, em desenvolvimento, que era como o Brasil era nomeado a partir do centro de poder, a partir da política. Mas o mais importante é que esses economistas e historiadores do ISEB, aqui não entra o Nelson Werneck, que é um marxista, como eu falei, de carteirinha, eles assumiram aqueles conceitos que eram conceitos criados na CEPAL, a partir daquela liderança do Raul Prebisch em Santiago e da presença também de Celso Furtado e de outros, como eu explanei na aula passada, e eles vão, digamos assim, assumir em boa medida aqueles conceitos cepalinos de desenvolvimento, subdesenvolvimento, relação entre centro e periferia, o impacto, digamos, e a necessidade do planejamento público como a ferramenta principal dos governos, no sentido de se afastarem do subdesenvolvimento. Essas ideias assim, bastante gerais da CEPAL, elas foram bem consumidas pelo ISEB, porque o ISEB, como eu falei, ele era um órgão do Ministério da Educação. Ele não era privado, não era uma instituição privada, nem era uma faculdade, era um órgão de cultura para pensar o Brasil, criada pelo governo Café Filho e atuante principalmente durante o governo do Juscelino Kubitschek para servir de assessoria a esse governo. Portanto, como o governo também era um governo, digamos assim, de fortalecimento do Estado e de direção das políticas públicas através do planejamento, através do plano de metas, boa parte dos pensadores do ISEB assumiu essas fórmulas cepalinas, esses conceitos. Também porque o Celso Furtado logo se transformou em um intelectual muito importante no governo do Juscelino Kubitschek. Não só discutindo e propondo e ajudando a consolidar planejamento para a consecução das metas do governo Juscelino Kubitschek, como também porque ele começou a estudar a questão regional. E a questão regional ela se impôs como necessária a execução desses planos federais. Portanto, começou a ser criado um conjunto de instituições para regular, para planejar, para executar, para controlar, digamos assim, o desenvolvimento nas áreas regionais específicas. Por exemplo, o Celso Furtado vai criar a SUDENE. Depois, dentro dessa mesma política, vem a SUDECO, a SUDAM, todas essas SU, elas são parte desse planejamento público que vem do governo Juscelino Kubitschek, no sentido de cada região também ter as metas a serem atingidas, dentro da região, cada estado ter as metas a serem atingidas. Então, esse planejamento
Ele vem em escala federal, regional, estadual, local, e essa harmonia do planejamento é que seria, digamos, um dos elementos mais importantes na realização do plano de governo e em alcançar aquilo que o plano propunha, que era avançar nessa corrida do desenvolvimento 50 anos, com criação de infraestrutura, integração nacional, industrialização, petróleo, toda uma série de elementos, digamos, de infraestrutura e de incentivo à indústria e à agricultura mais tecnificada. Então, era um projeto arrojado que andou um pouco, mas 50 anos em 5 é um pouco de exagero. Eu gosto de brincar que nos endividamos 50 anos em 5. Bom, do ponto de vista do Nelson Werneck Sodré como historiador, assim, a gente deve recordar que a historiografia marxista ela não é uma historiografia que nasce com Caio Prado. Caio Prado, ele é instituído, ele é criado, ele é eleito como o introdutor do marxismo na historiografia brasileira. Há uma série, digamos assim, de discussões no sentido de constituir o Caio Prado com essa simbologia de Souto I, mas, na verdade, desde os anos 20, que há Partido Comunista no Brasil e que há escritas, mesmo que incipientes, parciais, mesmo que muito simples, acerca da história do Brasil dentro desse parâmetro. Então, nos anos 20, a escrita emana desse jovem PCB, que é criado como partido em 22. Nos anos 30, aparece essa figura exponencial do Caio Prado Júnior, que, para mim, o livro Formação Política do Brasil, aquele pequeno livro de 33, ele é muito fraquinho. Ele traz os conceitos, mas é um livro muito incipiente. Para mim, o Caio Prado assim, aparece mesmo como historiador em 42, com a obra-prima dele, Formação do Brasil Contemporâneo. Mas na historiografia do marxismo no Brasil, não é isso que prevalece. O que prevalece é o livro de 33. Mas nos anos 50, durante os anos 30 e anos 40, como o Partido Comunista Brasileiro ele praticamente quase sempre ele está na clandestinidade, a atuação ela não tem assim grande visibilidade, nem pode ter, porque a maior parte desses militantes, eles ficam ora na cadeia, ora solto, ora escondido, ora no exterior. Se a gente for fazer assim uma linha do tempo para a vida do Caio Prado, para a vida do Nelson Werneck, está no Brasil, mas está sendo o tempo todo deslocado para outras áreas. Se você fizer a vida do Jorge Amado, que inclusive passou muito tempo exilado na França, depois na República Tcheca, no Uruguai, na Argentina. Se você fizer no âmbito da literatura, da história, da política mesmo, a vida desses sujeitos, a gente vai ver que nos anos 30 e anos 40, até começo dos anos 50, eles estão assim muito entre o Brasil e os exílios internos e externos. Mas nos anos 50, especialmente a partir de 54, 55, há de fato um arejamento, há uma possibilidade política de emissão de muitas vozes, e vozes que não são vozes convergentes, são vozes divergentes. Há aí de 55 até 64 uma tagarelice muito grande no Brasil, uma tagarelice, digamos assim, tipo Torre de Babel, ninguém se entende, mas, de um modo geral, todo mundo podia expressar aquilo que era o seu pensamento, o seu desejo, o seu projeto político. Por isso é que esse período é muito rico e que eu falo que ele é muito desconhecido. Então, nos anos 50, com essa atuação fora da clandestinidade do PCB, do PSB, com a invenção do ISEB em 55, com essa movimentação da ESG, com
o fluxo Brasil-CEPAL. Há um enriquecimento muito grande das discussões. Essas discussões, elas vão ser, a partir do início dos anos 60, alimentadas por outro grupo, que também é um grupo marxista, que é o grupo de O Capital. O que é esse grupo de O Capital? Foi um grupo formado na Universidade de São Paulo, a partir da influência, da presença, da hegemonia do pensamento do Florestan Fernandes, que vai derivar para uma possibilidade de discussão marxista que fugia até um pouco do Florestan também, mas fugia do Caio Prado, fugia do Nelson Werneck, de outros historiadores marxistas que também começaram a ficar cada vez mais no esquecimento, e eu vou falar de alguns deles aqui. Se criou o grupo de Capital. O que era o grupo de Capital? Era um grupo que associava professores, principalmente da Universidade de São Paulo, majoritariamente da Universidade de São Paulo, dos departamentos de economia, de ciência política, de letras, de história, de geografia, o departamento das humanidades quase, que completo, tinha representação, e que eles passaram a estudar o Marx no outro modelo. Qual era o modelo? Era um modelo, digamos assim, sem mediação, sem intermediários. Vamos estudar Marx e Engels diretamente nos originais. Foi o que eles propuseram e executavam aos sábados, geralmente na casa de cada um. Casa do Fernando Henrique, casa do Joel, qual aquele historiador que eu falei aula passada e você disse, é fulano de tal, Boris Fausto, Fernando Henrique, Paul Singer, Antônio Cândido, embora literato, Florestan Fernandes. Eles faziam as reuniões aos sábados, eu acho que não era todo sábado, era quinzenal, mensal, não sei. Eles colocavam a leitura, digamos, sábado que vem eu discutir o Capital. Aí eles faziam as reuniões para discutir diretamente os autores, no caso era só o Marx e o Engels. E eles queriam formular uma reflexão sobre a história do Brasil, sobre a cultura, sobre a política, mas sem intérpretes, sendo mesmo informados, baseados nos livros originais. Esse grupo, ele gerou... Eles queriam, no caso, interpretar os autores... Eles mesmos, exato. Olhar com os próprios olhos do grupo. E cada sábado que tinha reunião, era um que expunha e os outros discutiam. E eram pessoas assim, bem interessantes, o Paul Singer, o Fernando Henrique, o Ottaviani, o Florestan Fernandes, o Fernando Novaes e outros, que eu não estou me lembrando, assim, economistas, historiadores, geógrafos. E eles criaram essa escola, né, os Piana, do Capital. Essa escola, digamos, ela, na tradição, ela se emenda com o Florestan Fernandes, que era o mais importante teórico marxista da USP até aquela época, e eles vão fazer uma revisão dos autores da história do Brasil. Ou seja, esse grupo do Capital vai colocar o Caio Prado debaixo do braço e apoiá-lo, digamos, e de uma certa maneira legitimar a obra do Caio Prado Júnior, mas vai acabar literalmente com os outros. Inclusive, uma das vítimas era o Nelson Werneck Sodré, que não era considerado digno nem de ser lido. Imagine de ser considerado o intérprete do Brasil. Então, as leituras passam a ser dominadas por esse grupo, os Piano, e são eles que vão dar o tom da aceitação ou não, da legitimação ou não dos historiadores. Se vocês quiserem saber quem é legitimado pelo grupo do Capital e quem é condenado à fogueira, é só vocês fazerem uma leitura cuidadosa do livro do Carlos Guilherme Mota,
a ideologia da história do Brasil, a ideologia, não sei de que lá. Consulta aí, Joel, caso Guilherme Mota. A ideologia, não sei o que lá. É o livro principal dele, que é a tese de doutorado. E o livro do Carlos Guilherme Mota, o Carlos Guilherme Mota era o mais novo deles, e era assim, parece muito obedientezinho. Então ele... Ideologia da cultura brasileira. Ideologia da cultura brasileira, justamente. Então o Carlos Guilherme Mota, quando fez aquela tese, ele era bem novo, acho que ele é o mais novo do grupo do Capital, e ele assimilou, divulgou. E às vezes ele é até deselegante, desagradável, mas eu acredito que ele reproduz aquilo que era exatamente a discussão do grupo do Capital. E lá ele acaba com o Nelson Werneck, ele acaba com o Gilberto Freire, ele acaba com essas duas, digamos assim, tradições. A tradição que pensa a relação entre raça, né, e história do Brasil a partir entre as raças, né, e a formação do povo brasileiro, a partir desses conceitos mais próximos de mestiçagem, que o Florestan nomeou como democracia racial, e ele acaba com o Nelson Werneck por ser portador dessa ideologia marxista esquemática e primária. Então, se vocês quiserem saber o que o grupo do Capital pensa sobre os historiadores, sociólogos brasileiros, quem é quem deve ser lido e quem deve ser esquecido, o livro exato para isso é a Ideologia da Cultura Brasileira, do Carlos Guilherme Mota. Eu me lembro que toda vez, eu já usei esse livro aqui no curso de Historiografia Brasileira, mas o negócio que o livro me aborrecia tanto que eu larguei de mão. Eu dou só a notícia, vocês vão lá ler. Porque é muito parcial, assim, um tanto sem afastamento. Mas essas tradições, digamos assim, dos anos 50, de alguma maneira foram tradições negadas, tradições esquecidas. Mas eu acho que a honestidade intelectual do historiador tem que ser de tal maneira que ele explicite as coisas, que ele não engula períodos, e nem engula autores, nem engula livros. Está certo que às vezes o livro é difícil de digerir, mas a gente tem a obrigação, digamos assim, ética, de conhecer todas as variações em torno dos temas e todas as variações também no campo histórico das legitimações. E as legitimações, elas, ora um autor está embaixo, ora está em cima. Pode falar, Maria Eduarda. Professora, o Nelson Werneck Sodré, ele poderia ser considerado um historiador que também trabalhasse o povo e a cultura? Pode sim, inclusive assim, com quase 50 livros, com 3.000 artigos, com infinitos folhetos e tudo, o Nelson Werneck Sodré, a gente querendo ou não, um dos maiores historiadores brasileiros. Não quer dizer que a gente vá, digamos assim, assinar embaixo do que ele escreve, mas a gente não pode ignorar a importância dele. Ele é, de fato, um intérprete do Brasil, ele é um grande historiador e ele é um pensador da cultura. Olha aí as temáticas dele, história da literatura, história da imprensa. Inclusive, quando ele era membro proeminente do Clube Militar do Exército, ele era responsável pelo jornal, pela revista. Ele era, digamos, da parte cultural, ele participou como responsável editorial da coleção da Bibliex, Biblioteca do Exército. Ele é um pensador da imprensa, da cultura, da escrita. É assim, o Nelson Werneck ele pode ser puxado, Maria Eduarda, para a história, para a política, para a sociologia, para a história da comunicação, para a história da literatura. Ele escreveu sobre tudo. Assim, como ele é um marxista, o pensamento dele é integral, é global. A história marxista é uma história global, não é uma história de temas, de fragmentos, não é uma história, digamos assim, das coisas miúdas. É uma história das coisas grandes, dos sistemas, dos processos. É uma história das relações sociais amplificadas para o mundo. Porque a chave é o capitalismo. O capitalismo não é de um lugar, o capitalismo é global. Então é sim, pode sim. Esses autores grandes, bons, Maria Eduarda, eles podem ser puxados para qualquer lado. A maneira como eles vão ser lidos nas diferentes esferas que dividem o conhecimento hoje, depende
digamos, do campo visual, da qualidade, do saber daquele que está lendo. Aqui no texto que eu passei para vocês, os que produziram os textos são 2 jornalistas, professores da área de comunicação no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. E no caso da Ana Paula Goulart, que é a autora principal, ela também é formada em História. Ela é formada em História e em Comunicação, e dá aula na comunicação. Então, na verdade, todas as leituras, os textos, teoricamente, estão fixos ali naquelas páginas impressas. A leitura, ela é extremamente variável de acordo com o tempo, de acordo com o lugar ideológico que você ocupa, mas de acordo muito também com o saber que você ainda tem. Porque a pessoa que ela tem pouco conhecimento, ela olha e vê pouco, mas se a pessoa tem um conhecimento mais amplo, ela olha e vê muito. Então, no caso do Nelson Werneck, ele pode ser bem apropriado em qualquer área, depende do conhecimento do caso do seu intérprete, do seu leitor. Porque a leitura ela é variável, ela é mutante. A leitura é errática. A leitura, como diria o Michel de Certeau, é vagabunda. A gente lê como pode, como quer. Ela caminha o tempo todo, certo? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre o marxismo dos anos 50, né? Na verdade, o marxismo dos anos 50 tem muitas características que são próprias desse tempo. Por exemplo, os problemas são problemas relacionados, sobretudo, ao desenvolvimento, à revolução, ao desenvolvimento brasileiro, à Revolução Brasileira, ao papel do Estado, à possibilidade de mudança da perspectiva política e à enunciação de um projeto político. Então, é política, é economia, é revolução, é povo, ou seja, é sociedade. Do ponto de vista dos conceitos, os anos 50 são anos que têm, embora, digamos, a palavra seja uma, o que preenche essa palavra é completamente diferente por autores. Então, são palavras que elas são conceptualizadas, elas são preenchidas de acordo com a teoria de cada autor. Mas tem palavras que são a cara dos anos 50. Depois eu vou falar delas. Os anos 50 tem problemas, assim, que são às vezes colocados em comum com respostas muito variadas. E os anos 50 trazem interpretações as mais diversas sobre o Brasil. Vou dar alguns exemplos de autores sem falar das interpretações, porque não é o caso. Nos anos 50 pontificam autores marxistas das mais variadas posições. Por exemplo, Leôncio Basbal, vocês já ouviram falar nele. Eu sugiro que, como não dá tempo num curso pequeno dizer muita coisa, vocês pegam esses nomes e vão pelo menos na internet, ver o resuminho, quando nasceu, onde atuou, como se formou, principais livros, correntes, um pouquinho, a coisa que vocês, em 3, 4 minutos para cada autor, vocês resolvem, mas vocês ampliam o campo de conhecimento sobre as autorias nesse período. Então, Leôncio Basbal, Leandro Conder, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Edgar Carone, que muita gente pensa que o Edgar Carone é de direito, não é, ele era um comunista, foi preso várias vezes também. Alberto Passos Guimarães, que é autor daquele livro famosíssimo, desde os anos 60, que nunca deixou de circular entre os comunistas, que é 4 séculos de latifúndio. Então, há um elenco enorme de autores que são muito importantes, muito lidos, muito festejados na esquerda, que atuam fortemente nos anos 50. Seja no ISEB, seja fora dele, mas estão atuando. Bom, qual é a temática, digamos, para a qual convergem todos esses autores? É a temática da Revolução Brasileira, ou seja, o grande tema é a Revolução Brasileira. Não foi casualmente que eu coloquei o subcapítulo Revolução Brasileira para vocês aí, para vocês fazerem uma leitura bem detalhada, depois que fizerem a prova, é claro. Bem detalhada, bem cuidadosa, para vocês irem marcando os conceitos,
as expectativas em relação à revolução, o modelo de revolução, a pedagogia da revolução, o que o Nelson Werneck entende como sendo o povo, etc. Porque aí, ali é bem pequeno, mas como o Nelson era professor e era militante pela escrita, tudo é muito didático, não tem nada que a pessoa não possa entender bem sozinha, tá bom? Então, a Revolução Brasileira é o grande tema e ela vai ser revista, reinterpretada, recolocada, depois de 64, como eu falei, em diferentes livros, onde os autores fazem esse encontro de contas entre eles. A esquerda, digamos assim, faz uma grande rodada de conversa não amistosa, é claro, que se expressa num conjunto muito variado de livros que circula nos anos 60. Entre eles, a gente pode incluir a Revolução Brasileira, do Caio Prado, e a questão agrária no Brasil, também do Caio Prado, mas é um elenco muito grande de pensadores do Brasil fazendo essa avaliação dessa revolução frustrada, dessa revolução que não aconteceu, e correlacionando isso com as condições que foram postas para a eclosão do golpe, certo? Bom, nesses anos 50, a historiografia marxista, especialmente a historiografia do Nelson Werneck Sodré, ela vai, digamos assim, ter algumas teses principais quando interpreta a história do Brasil. Por exemplo, a tese do feudalismo. Qual é a ideia do Nelson Werneck Sodré como historiador da colonização brasileira? É que a própria criação das capitanias hereditárias e a doação de imensas sesmarias, imensas glebas, reproduz o modelo feudal que vai se instalar no Brasil e que vai durar até o século XX. Na ideia do Nelson Werneck Sodré, nós vivíamos um modo de produção feudal que foi transplantado para o Brasil. E esse modo de produção feudal ele teria que ser superado para emergir o modo de produção capitalista, porque no seio do modo de produção capitalista que estariam as condições para a revolução, né? Para acontecer a revolução a partir desse desencontro de classes, né? Industrialistas, capitalistas e proletários, né? Então ele vai defender essa tese. Essa tese do Nelson Werneck, ela entra em conflito com as ideias do Caio Prado Júnior. Vão ser duas leituras próximas, paralelas, próximas no tempo, paralelas do ponto de vista conceitual, porque o Caio Prado Júnior não admite que tenha havido feudalismo aqui, ou seja, ele coloca a colonização brasileira sob os auspícios já de um capitalismo comercial. Daí porque o Caio Prado é acusado de circulacionista. O que quer dizer esse xingamento circulacionista? Quer dizer que ele desloca a esfera da interpretação para a circulação, ou seja, para o comércio, e ignora a esfera da produção. Entre a maioria dos marxistas, a esfera da produção é que é relevante para a transformação da história. Então, eles dizem que o Caio Prado esvaziou a teoria marxista quando trouxe o circulacionismo enquanto explicação. Aí vejam, já são aspectos dos desencontros, das desarmonias das interpretações e da lavagem, como eu falei, que vai acontecer nos anos 60. Bom, para o Nelson Werneck Sodré também há, digamos assim, um escravismo colonial. Ele defende essa tese do escravismo colonial e o que vai, digamos assim, tornar possível a revolução proletária é a revolução burguesa. Eu vou tentar explicar para vocês essas duas coisas. O que é a revolução proletária, que seria uma etapa final no caminho da revolução? Seria, digamos assim, a síntese das contradições entre as classes capitalistas e as classes proletárias. Para isso acontecer, era preciso que o Brasil se tornasse capitalista
que houvesse um aumento da industrialização, um aumento da classe operária e se aguçassem as discrepâncias, as contradições, as distâncias dos interesses entre essas classes. Só com o capitalismo sendo instituído, ou seja, só com o modelo escravista sendo substituído pelo modelo capitalista, que foi pensado por esses autores para o Brasil, aí já nos anos 20 e 30, com o modelo capitalista, era possível aguçar as contradições e haver uma revolução proletária, ou seja, haver a passagem do modo de produção capitalista para, digamos, um modo de produção para o socialismo, não vou nem chamar de modo de produção, para o socialismo. Então, esse era o projeto embutido na obra do Nelson Werneck Sodré. Nascemos no modo de produção feudal, instituímos um modo de produção escravista que foi em paralelo ao modo de produção feudal, mas teríamos que fazer a revolução burguesa. O que é a revolução burguesa? É justamente a passagem desse modo feudal e escravista para o modo capitalista. A revolução burguesa ela teria que ser feita incentivando a indústria, incentivando, digamos, a organização social de maneira que aparecesse as classes capitalistas e as classes proletárias. Sem isso, não teria como passar com a revolução para o outro modelo, que seria um modelo, digamos, socialista. Então, esses projetos para o futuro e essas interpretações do passado brasileiro, elas são embutidas, elas estão nos mesmos autores, nos mesmos textos. Basta que vocês leiam com muita atenção esse texto do Caio Prado para vocês perceberem como ele pensa isso. Bom, ele vai dizer por que é muito difícil haver a Revolução Burguesa no Brasil e aprofundar essa revolução de maneira que ela aguce a luta de classes. Que a luta de classe é um instrumento necessário para fazer a revolução. É porque no Brasil, o Brasil se organiza de uma maneira, digamos assim, que há o latifúndio, que é a continuação, a representação daquele antigo modelo feudal, e que esse feudalismo quase que ainda persiste no campo, ao feudalismo, ao latifúndio. Esse latifúndio, ele é um entrave ao desenvolvimento das forças produtivas no país, porque o latifúndio, ele é articulado aos interesses externos. Ele é associado ao imperialismo. Então, no Nelson Werneck Sodré, esses dois conceitos, imperialismo e latifúndio, eles são inseparáveis. Porque o latifúndio é aquele, digamos assim, instrumento, e o que acontece, digamos assim, no campo é um reforço ao imperialismo que domina no Brasil. O imperialismo representado como? Representado, digamos, pelo capital, pelos interesses, pela exploração externa sobre o Brasil. Então, o imperialismo, ele se aglutina ao latifúndio, porque o latifúndio é o produtor das mercadorias, do café, do açúcar, da soja, não tinha soja ainda nesse tempo, não. Do algodão, das grandes mercadorias que vão alimentar o mercado externo, ou seja, para o latifundiário que explora os agregados, os pobres livres, os ex-escravos, quanto mais, digamos assim, ele produz, portanto, mais explora esse povo trabalhador, quanto mais ele produz, mais ele se ajusta aos interesses imperialistas, porque os interesses imperialistas, eles têm duas mãos, várias mãos, eu vou falar de duas. Uma, eles são os grandes compradores desses produtos exportados via comércio exterior, certo? Uma mão. Outra mão, eles são os grandes financiadores dessa produção e financiadores do Estado brasileiro através da colocação dos seus capitais aqui no espaço produtivo. Então, eles ganham
como resultado dos empréstimos, eles lucram por conta do capital financeiro propriamente dito, eles lucram por conta, digamos assim, de um comércio desigual entre essas mercadorias de natureza agrária e a compra que nós fazemos de produtos industrializados e manufaturados da Europa. O Nelson Werneck falta pouco dizer assim, nós estamos ainda em 1600, 1700, ou seja, a história do Brasil, do comércio brasileiro, da economia brasileira, ainda está nos mesmos moldes coloniais. Vendemos produtos, e aí eu lembro a você do Caio Prado, com o sentido da colonização. Nós vendemos produtos de menor valor. Para esses produtos terem valor pequeno, nós exploramos o povo. O latifúndio representa, significa essa exploração, o dono do latifúndio, que se associa ao capital externo, né, a esses ditames do imperialismo, para tornar o Brasil, ou continuar o Brasil a ser pobre, subdesenvolvido e dependente. Ou seja, para continuarmos agora nos conceitos da CEPAL, sendo periferia. Ele não usa esses conceitos, sendo periferia. Então, ele vai chamar atenção para esses aspectos. O latifúndio, ele é o grande inimigo do Brasil, portanto, tem que haver reforma agrária, revolução no campo, pedagogia do campesinato, revolta popular no campo. Lembrem, no final dos anos 50, as ligas camponesas, que são um braço do PCB, associado à igreja. Então, vejam aqui, o latifúndio é o inimigo interno. O inimigo externo é o imperialismo. O imperialismo tem que ser combatido também com políticas... No caso, imperialismo norte-americano, né? Não, imperialismo mundial, não é só norte-americano. Os Estados Unidos eram os maiores parceiros do Brasil nos anos 50 e nos anos 60. Depois eles deixaram de ser. Os Estados Unidos hoje é um parceiro pequeno para o Brasil. A gente compra muito dos Estados Unidos e vende pouco. Mudou totalmente, olha. Hoje, ai de nós sem a China. Hoje a economia brasileira é dependente da economia asiática, não é mais dos Estados Unidos e da Europa, não. Nós somos hoje consumidores de produtos e de capitais, especialmente chineses. Não é mais. Mudou esse cenário dos anos 50. Nos anos 50 ainda era dos Estados Unidos, mas o imperialismo não é americano. O imperialismo é de todo o mundo ocidental. Ou seja, nós somos desde 1500 dependentes dessas ações políticas, desses modelos, são modelos europeus. Estados Unidos, porque os Estados Unidos se fortaleceu muito depois da Primeira Guerra Mundial e muitíssimo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, se tornou o parceiro principal e se tornou o lugar de formação das políticas mundiais para o Ocidente. Os Estados Unidos agora ele já está perdendo. Os Estados Unidos vai perder para a China daqui a uns poucos anos. Ainda hoje é o país hegemônico, mas ele está perdendo espaço muito rapidamente para os gigantes da Ásia. Então, isso aqui também vai mudar. Mas quando o Nelson Werneck Sodré escreve o livro, nos anos 50, o imperialismo é americano, é inglês, é francês, é alemão, é europeu e americano. Considerado, são esses, porque nós estamos na Guerra Fria e estamos com o mundo dividido em duas partes. E também, independente da Guerra Fria, dessa divisão, os países asiáticos, que são hoje gigantes, eles mal tinham saído do colonialismo inglês. Lembrem que a Ásia e a África, elas praticamente se tornaram inglesas, desde o século XIX. Então, ainda hoje tem um negócio do Commonwealth, quer dizer, mesmo os países sendo teoricamente independentes, eles têm uma relação muito próxima com a Inglaterra. Parece que agora vai vir também um processo de descolonização e de desfiliação dos países do Commonwealth, mas essa é uma tendência, digamos assim, que está aparecendo, não sei como vai seguir isso. Então, voltando aqui aos conceitos dos anos 50. Latifúndio, imperialismo e nacionalismo. Só que o nacionalismo aqui, para cada autor praticamente, é uma leitura diferente. E para cada situação. Vamos pegar, por exemplo, para a equipe do Juscelino Kubitschek, o que é nacionalismo?
é um conjunto de políticas muito fortes de desenvolvimento, de valorização do Brasil e do povo brasileiro e de formação da imagem brasileira, mas esse nacionalismo, digamos, estatal, ele não tem, digamos assim, nenhum interesse em se desvincular do imperialismo e nem se desvincular do Ocidente. O Brasil não quer virar, digamos, que virou Cuba depois, não. O Brasil quer, digamos, manter a integração. Tanto que eu falei para vocês que o Juscelino, ele fazia política também de duas mãos. Uma mão, tomar emprestado dinheiro externo, mesmo pagando juros altos. Investir esses dinheiros aqui e parte desse dinheiro emprestar a juros baixos para a burguesia brasileira, para os industriais, para os exportadores, para os agricultores. Ou seja, ele pegava e trabalhava com nacionalismo, uma visão, digamos assim, integradora com o mundo ocidental, aprofundando as relações e trazendo capitais externos para incentivar a industrialização brasileira, feita por brasileiros, mas também, assim, colocando o Brasil como um cenário interessante para a instalação de empresas já formadas e fortes do estrangeiro. É o momento dos anos 50 para frente que vem as grandes chamadas multinacionais, que deram uma alavancagem extraordinária à industrialização brasileira. É o momento que vem as produtoras de automóveis, a indústria pesada em várias áreas. Há um aprofundamento muito grande do Brasil nesses liames internacionais. Mas há também um esforço muito grande de incentivo à economia interna, aos industriais internos, à agricultura interna e à expansão do mercado interno. Porque, do ponto de vista dos teóricos, eles dividiam o imperialismo, digamos, o nacionalismo em dois tipos. O nacionalismo que era praticamente significando um fechamento do Brasil para a concentração dos nossos recursos aqui, nas nossas empresas, nas nossas pessoas, no mercado interno, e, digamos assim, quase de nós para nós mesmos, que era uma forma de nacionalismo que ela virava as costas para o imperialismo internacional. E outra forma de imperialismo, de nacionalismo, que só concebia que o país poderia crescer, se vinculado a esses mercados e a esses recursos internacionais que nós não tínhamos poupança interna, nem tecnologia, nem capacidade de crescer sozinhos. Esse nacionalismo que foi praticado pelo governo, ele era chamado pelo nacionalismo interno de entreguistas. Então havia os nacionalistas brasileiros, com tendência ao fechamento do país, e aqueles que tinham simpatia, que achavam que não era possível viver sem os capitais, crescer sem os capitais externos, que eram os chamados entreguistas. Então, essa discussão dos anos 50, 60 e 70, ela vai ser muito frequente. Nacionalismo, duas formas de nacionalismo que eram formas conflitantes e que apareciam nos diferentes autores. Então, o Nelson Werneck, ele tende mais para esse nacionalismo mais fechado e para a crítica à integração internacional, que ele não vai chamar de entreguismo, isso aí é uma palavra muito simples, mas que está dita o tempo todo, de maneira indireta, no Nelson Werneck Sodré. Porque ele vai dizer assim, todo o Estado brasileiro está se voltando para gerar riquezas e lucros que vão para o estrangeiro, e a própria política cambial, ela é uma política que está favorecendo também os interesses estrangeiros. Que vocês sabem que o câmbio é um dos mecanismos mais importantes para regular os preços de mercadorias que a gente importa e que a gente exporta. Então, assim, se o dólar está alto, é ruim, mas é bom para quem vende para o exterior, certo? Para quem compra, dizendo de maneira simples, vamos pensar que só o dólar, que é a moeda, digamos, reguladora ainda, né? Daqui a pouco vai ser a moeda chinesa. Mas, digamos, o dólar está muito alto, agora o dólar está muito baixo, né? Só um exemplo aqui. O dólar está muito alto.
é muito ruim quando a gente vai comprar uma coisa que vem do exterior. Mas é muito bom quando a gente tem commodities, quando a gente tem produtos para vender para o exterior, porque a gente vai receber muito dinheiro pelo mesmo produto. Agora, o que a gente tiver de importar, vai importar muito caro. Então, ele dizia, o Estado brasileiro está todo mal dado para favorecer o imperialismo internacional, para fazer com que o que o pobre trabalhador explorado brasileiro produz, a exploração da força de trabalho, a sua mais-valia tirada pelos latifundiários, pelos capitalistas, elas não fiquem nem entre esses próprios exploradores. Ela vai ser acumulada fora do Brasil, nas sedes, digamos assim, das empresas desses países imperialistas. Hoje mudou tudo também, que a empresa não tem mais sede, né? O capital todo ele é volátil e em poucos segundos ele circula o mundo todo e não fica em lugar nenhum, não para. O capital não tem país. Bom, essas interpretações, elas são tributárias de fórmulas que foram produzidas, às vezes até em tempos distantes. O que é que se diz em relação ao Nelson Werneck Sodré? É que ele fidelizou, digamos assim, as ideias que foram emitidas na Sexta Internacional de 1928, porque o Partido Comunista, como um partido mundial, ele fazia as grandes reuniões de X em X anos. Os intérpretes do Nelson Werneck dizem que ele era um adepto das ideias, das teses da Sexta Internacional, que era a internacional que tinha basicamente como referências o Lenin e o Stalin, e que ele teria se mantido stalinista durante toda a vida. E, de alguma maneira, quando a gente vai para os outros autores, como o Caio Prado Júnior, ele não é, digamos, ele não abençoa muito o Stalin. Ele tem outra leitura do comunismo, outra leitura do Estado comunista, que é mais ligado ao modelo do Trotsky, que foi vencido pelo Stalin. E no caso do Nelson Werneck Sodré, tem uma coisa interessante, porque houve a crise do stalinismo em 55, mas ele não se incomodou muito com isso, não. Isso deu um desdobramento muito grande no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, o Jorge Amado pediu o desligamento do PCB em 55, revoltado com as notícias e com o escândalo Stalin, né? Assim, e também aconteceu com os historiadores na Inglaterra e aconteceu no mundo todo, um movimento de desfiliação por conta digamos assim, da descoberta dos horrores também do mundo comunista, que era mais ou menos, do ponto de vista dos militantes, o mundo ocidental era terrível, as ditaduras, os exílios, as matanças, as punições, as prisões arbitrárias, tudo aquilo que a gente sabe do Estado Novo, depois do Estado Novo, e do próprio âmbito do Exército nos anos 50 e 64, não vou nem falar, até por conta do que vocês sabem. Mas essa decepção parece não ter atingido o Nelson Werneck, que continuou fiel ao Estado, certo? Bom, do ponto de vista do livro Formação Histórica do Brasil, quer dizer, o que eu posso ainda acrescentar para vocês? É um livro que ele trabalha todos esses conceitos. Então, ali ele vai falar, digamos, da constituição e das misérias do latifúndio, ele vai falar da transmigração, da permanência e dos males causados pelo latifúndio, da exploração, digamos assim, secular feita ao povo, que o povo, no Nelson Werneck Sodré, é bem interessante, que é um dos poucos autores que diz o que é povo. O povo, para ele, é o operário, o ex-escravo, o branco livre, o agregado, a classe média baixa, a classe, digamos assim, burguesa, que não é vinculada ao imperialismo. Ele categoriza o que é povo para poder se dirigir
com sua escrita, com sua fala, diretamente a esse conjunto que ele nomeia como povo. Então, lá ele está trabalhando todos esses conceitos. O que é burguesia nacional, certo? O que é burguesia imperialista, o que é, digamos assim, o interesse do grande capital imperialista, qual é o sentido do nacionalismo, que é o nacionalismo executado pelo governo, as críticas que ele faz ao governo sem citar nomes, a forma, digamos assim, que seria a forma correta de nacionalismo, que seria essa que envolveria as lideranças intelectuais e a chamada burguesia nacional e o povo. Ele vai colocando as alianças possíveis e as fórmulas pelas quais seria possível acentuar essas diferenças para construir o espaço da luta de classes e da possibilidade de revolução, mas também o que poderia ser feito no sentido de construir uma identidade verdadeiramente nacional desses anos 50, uma identidade que favorecesse, digamos assim, e que conjugasse interesses no sentido da revolução. Porque dentro do livro do Caio Prado Júnior, se existe uma coisa que não tem dúvida para ele, Caio Prado Júnior não, do Nelson Werneck Sodré, que não há dúvida para ele é que a revolução acontecerá. Para ele mais cedo, para o Caio Prado nunca, certo? E para alguns mais tarde, mas ele não tem dúvida em relação a que essa interpretação que ele propõe, ela é consonante com a história do Brasil, ela revela, digamos assim, os sentimentos, os interesses das diferentes classes, inclusive os interesses populares para os quais ele se volta, e ele acredita fortemente que digamos que essa conscientização feita através dessas ações partidárias, da militância, vai criar as condições de fato para essa revolução acontecesse muito rapidamente. Ele não tem dúvida, esses autores, de que a revolução vai acontecer. O que é problemático entre eles é que cada um acredita no passado e formula um passado, portanto interpreta um presente diferentemente, e cada um postula um projeto também de revolução, que é um projeto diferente. Cada um quer fazer a revolução, mas fazendo a revolução, cada um ao seu modo. Bom, então é isso. Quando eu for falar quinta-feira do Celso Furtado, mais uma vez eu vou tentar fazer uma correlação, um link, porque nós estamos ambientados no mesmo tempo, mas o modo de ver do Celso Furtado é bastante distante do modo do Nelson Werneck Sodré. Em que pese o Celso Furtado tem um pé também no marxismo, mas é o marxismo, digamos, cepalino, e é associado não à ideia de revolução, mas a uma ideia de transformação das estruturas nacionais que favoreçam essa passagem para a condição de país desenvolvido. O centro do Celso Furtado vai ser mesmo o desenvolvimento e as práticas públicas favorecedoras, não o modelo político revolucionário do Caio Prado, e revolucionário do Nelson Werneck Sodré. Tá bom? Então, tem mais coisas, mas não tem mais horário. E também, como eu falei para vocês, o curso é menor, nem todo autor vai ter direito a 2 aulas. Então, vamos lá para a chamada.